Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui com o homem de Deus, o pastor Jonai. Nós vamos estar abordando aí um pouquinho do testemunho dele e com muita alegria eu quero convidar você a ficar até o final desse vídeo. Com certeza você vai ser muito edificado, porque aqui sim tem a palavra de Deus junto com esse testemunho. Desde já, pastor, gostaria que o senhor se apresentasse. Quem é o pastor Jonai e como que é? Pastor Jonai, desde 1973, quando nasceu, viemos da cidade de Picuíra, Paraíba, e 86 para cá, ficamos em algumas igrejas, nos tornamos diácono, pastor. Hoje nós dirigimos a Igreja dos Milagres, sou presidente da Igreja dos Milagres e também líder do COPLERB, Conselho de Pastores e Liderança de Rio Verde. Tenho 50 anos, vou fazer 51, casado com a bispa Sandra, e tenho um filho chamado Tiago, e estamos aqui na Igreja dos Milagres. Pastor, interessante o senhor falar assim que todo homem de Deus, para chegar onde chegou, tem uma história por trás para contar. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como que foi o pastor Jonai ali na criação, junto com a família ali, como que foi? A gente até brinca, Enéas, que hoje a gente andamos de um veículo touro, mas antes de andar num veículo touro, nós andamos de jumento, né? A minha infância foi bastante complicada, assim. Meu pai, 15 filhos, morre 5, fica 10, e nós vínhamos nessa trajetória. Chegamos aqui em 86, uma vida que eu vim conhecer na minha casa, dentro da minha casa, geladeira, televisão, fogão a gás, aqui em Goiás. E no Nordeste nós não tínhamos isso. Minha mamãe sofreu muito em questão de fogão, né, na lenha, no carvão. E meu pai faleceu, eu tinha 14 anos, 58 anos que ele faleceu. A nossa trajetória veio de filho de pastor, sou filho de pastor. Minha família, a maioria tudo evangélica. Casei com a minha esposa, família também de pastores, todos evangélicos, a maioria. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que era ali a convivência dentro da família, as dificuldades que todo homem de Deus passa para que ele pudesse alcançar, né, o nível que Deus queria e entregar o ministério que ele entregou hoje. A diferença que muitos não entendem é porque eu sempre falo assim, Enéas, quem não conhece a sua história não pode dar nem palpite, porque ele não sabe, né? Foi uma coisa que meu pai sofreu muito devido à dificuldade que tem no Nordeste. Eu sou o filho mais novo, sou o caçula de todos e passei por uma enfermidade grande, fiquei só a capa e o osso, igual aqueles africanos, sabe, aquelas criancinhas. Então minha mãe disse que o Deus que ela servia, ela não aceitaria que eu morresse. Então foi uma discussão muito grande com Deus, porque eu estava com uma pedra no canal da urina, e estava muitos dias sem poder urinar e só gemia. Então ela falou assim, olha, o Deus que eu sirvo não vai deixar meu filho morrer. E Deus, eu sirvo ao Senhor e meu filho não é para morrer, eu não quero perder mais filhos. E foi dito e feito, nós íamos ser levados para uma cidade chamada Cuité. E antes da ambulância chegar, ela começou a clamar e dizer que não aceitava, porque se eu fosse para a cidade era capaz que eu ia, né, morrer mesmo. Então, antes da ambulância chegar, né, estancou tudo aí. E meu pai sempre teve uma vida de ferreiro, meu pai era ferreiro e pastoreava. E tudo lá no Nordeste é mais complicado, né? E meu pai tinha um sonho de vir para o lado, ele falava que era o Sul, mas Goiás não é Sul, Goiás é Centro-Oeste, né? Mas ele disse que lá para os nordestinos é o Sul. E nós vimos nessa trajetória, um dos meus irmãos que tinha fugido de casa, ele liga, meu pai estava achando que ele estava morto, né? Ele liga e diz, pai, eu quero trazer o senhor para cá. Então eu tinha, né, 12 para 13 anos e viemos para cá. Nessa trajetória ele foi para uma igreja, nós conhecemos um pastor, ele foi para uma congregação no bairro Popular, nós viemos morar no bairro Popular. E nós começamos, meu irmão era funileiro, o mais velho, os outros dois chegaram na funilaria também e eu me tornei um pintor automotivo. Trabalhei na Ford, na Mercedes-Benz e o chamado, eu sabia de algo que iria acontecer, porque teve uma profecia
que meu pai ficou chorando em Campina Grande, chorando mesmo, dizendo, será que nenhum dos meus filhos, são 4 filhos, será que nenhum dos meus filhos vai comungar e vai pegar o legado e vai continuar? Então houve uma profecia que um pastor saiu de Campina Grande, na Paraíba, foi lá na cidade, 90 quilômetros, e achou que eu era, porque eu era a rapa, né? Achou que eu era o neto, só que eu era o filho do pastor Janjão. E ele veio e diz assim, quem que é esse menino aí? Ele falou, é meu filho. O quê? É seu filho? É, seu filho mesmo? Não é neto não, pastor? O senhor está brincando? Ele falou, não, isso aqui já veio e nós estávamos achando que não vinha mais. E aí ele é tomado por uma profecia e diz, a palavra que tu falaste lá em Campina Grande, quando tu orou, imaginando que ninguém iria começar a entender o que era legado e levar o seu legado para frente. Aí está o que vai levar o seu legado. Então, eu vim, né, de um lugar onde teve uma profecia, onde eu casei com minha esposa e ela... Nessa época você tinha quantos anos da profecia? A profecia eu tinha de 7 para 8 anos. Isso nunca mais saiu da sua memória, ficou, né? Não, nunca mais. Quem veio me trazer isso foi o meu irmão que está comigo hoje, acima de mim. Ele contou para minha esposa, que minha esposa, ela, na realidade, como são muitos familiares de pastor, ela, não, vai como empresário mesmo e tal, passamos por essa dificuldade. E meu irmão falou assim, olha, você não pode ir contra o que Deus já determinou, não. Ele tem uma profecia na vida dele. Se ele não falou para você, já complicou. Então, tem a profecia que ele vai seguir o legado do meu pai. Ele será o pastor que vai levar. Então, eu tenho uma irmã que é pastora e tenho um sobrinho que é pastor. Tem outro que é presbítero. Só que até então, eu não era. E de repente começa, né, nós fazendo louvor, tudo, e começa a fazer algo até chegar, porque nós tínhamos uma célula nesse bairro. Então, 2 cunhados meus, da parte da minha esposa, disse, não, eu não vou não. E conversa vai, conversa vem, eu era um dos braços direitos do pastor. E só que eu era diácono, tinha os pastores e eu era diácono. E aí ele diz, olha, tem uma congregação, uma célula, você teria coragem? E aí é onde eu falo para você, que veio a explosão. Eu não imaginava, eu sabia da profecia, mas até então eu falava, quando eu ficar mais velho, né, isso vai se cumprir quando eu mais velho. Então, quando deu os meus 35 a 38 anos aí, a coisa, 35 anos, eu já estava já falando para minha esposa, nós temos que ir, não tem como. Com 35 anos, 30 mais ou menos, então você começou já a assumir um ministério que era uma profecia de Deus na sua vida. Sim, porque até então começou a fluir, né? Mas eu, na realidade, eu sabia de algo, mas eu não estava com aquela intenção tanta de dizer, agora eu vou. E aí eu tinha uma firma, eu queria expandir a firma. Então Deus fez tudo nessa firma e ao mesmo tempo começou, e nós começamos ali na outra esquina, e aí eu tive que decidir, porque eu falei, olha Deus, eu não posso, eu tenho minha firma, eu vou ser aqui a pessoa que vai ajudar. E Deus falou assim, olha, você tem que entender uma coisa, quem vem para a seara trabalhar não tem que ter medo. Eu posso fazer tudo e eu não preciso da sua profissão. Eu preciso que você seja alguém que vai apacentar. E aí eu tive que decidir uma firma que eu tinha e foi muito complicado porque eu amava demais. E aí a coisa virou de uma hora para outra. E começou algumas coisas na minha cabeça que eu imaginava que eu não tinha. Eu comecei a ler a Bíblia, eu ia lá para minha sogra. Então eu comecei a todos os dias cedo tomar café lá na minha sogra. E ali bati o papo e ela foi começando a falar coisas e eu fui começando a responder e aquilo cresceu. Foi gerando, né? Quando eu imaginei que eu estava num patamar, eu já estava em outro. Então veio a ciência que eles falam, muitos pastores falam que tem a ciência da parte de Deus. E até pessoas que fazem faculdade daria muito para ter essa ciência. E eu sei que na minha cabeça veio. Então a minha cabeça ela mudou de uma hora para outra. E quando mudou, eu era tímido, eu não sabia falar, eu tinha problema na dicção, eu tinha muitas coisas, que uma mistura de nordestino e goiano, que eu falo, né? Nós somos nordestino e goiano. Sou também cidadão rioverdense, cidadão goiano. E nessa empleita aí começou a surgir, eu fiquei preocupado porque veio uma onda na minha mente que eu fiquei meio sem entender. E aí um pastor, um bispo, né, chegou em mim e falou assim, você está com a ciência bíblica. É uma tribo que tinha
era bem pequena, mas eles tinham a ciência de tudo. Você está com a ciência da Bíblia. Então aproveita isso aí, porque até pessoas que já fizeram faculdade almejam por isso aí. E foi aqui que começou a nossa convicção de que Deus realmente havia chegado a época. E nós começamos aí e não paramos até hoje. Pastor, é interessante a gente abordar que no meio desse chamado de Deus, a pessoa que realmente é chamada por Deus, ela vai enfrentar vários obstáculos. E várias vezes, com certeza, você pensou em parar. Sim. Mesmo sabendo que tinha aquela profecia, sim, você pensava em parar. Você lembra de alguma coisa assim que realmente você falava assim, nossa, agora eu não vou conseguir vencer, mas Deus vinha pelo intermédio do Espírito Santo dele e falava, não, vou te capacitar. Uma das coisas que eu tenho colocado na minha mente, Enéas, é que, igual eu falei para você, quem não conhece a sua história, quem não conhece o seu passado, a gente entende que não dá palpite, mas no meu caso, quando eu comecei, eu servi a muitos pastores. Todos os pastores que eu servi, Deus já tinha me colocado, todos eles têm que vir aqui. Então depois que eu servi a esses pastores, eu enfrentei a barreira de quê? De não acreditarem. Me deram 3 meses de pastorado. Muitas pessoas às vezes não entendem. Aí não é 3 meses, é 1 ano e 3 meses. E nós estamos chegando aí de 14 para 15 anos. E foi uma batalha muito grande, porque aqueles que eu imaginava que me dariam um apoio geral, foi os que mais tentaram me segurar. Foi os que mais tentaram. Eu tive amigos meus, que até hoje não está comigo, porque ele, na última hora, faltando 2 semanas de inauguração para a igreja, do outro lado, ele chegou e falou assim, olha, você não tem que fazer isso aqui, você não precisa, você tem sua firma, isso não é de Deus, você não tem necessidade. Eu já estava com tudo pronto. Um outro chegou e falou assim, olha, essa placa aqui ela tem que ser arrancada e vai colocar a da igreja que você tinha. O pastor vai vir aqui, vai te ungir a pastor. Eu falei, olha, a primeira coisa que eu tenho que colocar na minha mente é que eu vou trabalhar com honra. Se eu não tiver honra, mesmo passando por todas as dificuldades, eu não vou poder exercer, porque a minha esposa, como ela tem muitos pastores na família, sabe do sofrimento que passam, é pessoas que convivem com você, de repente somem, é pessoas que vão embora, é pessoas que morrem. Então, para um pastor, a maior dificuldade, não sei dos outros, mas a maior dificuldade que eu já enfrentei é a perda de pessoas que você tem toda a confiança e de repente diz, olha, por causa do Enéas, nós não vamos dar conta mais de prosseguir junto. Então você aprende, o pastor, ele começa a ter muito amor pelas ovelhas e muita confiança. E quando isso vem, você começa a ser abalado. Então, assim, já passou pela minha cabeça, falei, Deus, me perdoe, mas eu sei que o legado é do meu pai, mas me libera que eu quero ser empresário. Eu já não estou aguentando mais isso aqui, eu estou muito complicado aqui dentro com a minha esposa, meu filho, porque nós estamos jornando e às vezes nós não sentimos esse amor, não de todos, mas de alguns que às vezes atrapalham o convívio da gente. Mas aí vem as pessoas que você ama, que você aprendeu a amar na igreja, as pessoas que realmente te honram de uma forma toda especial e diz, não para, porque se você parar vai complicar meio mundo de gente, porque por mais que o caminho é Cristo, mas as pessoas têm essa honra. E isso foi um impacto muito grande, a perca da minha sogra foi uma coisa muito complicada na minha vida, porque ela ficou comigo 1 ano e pouco. Até porque ela fez parte da sua formação, igual você falava, né? Ia ali, conversava, e ela te preparando espiritualmente, cobrindo. Minha sogra, ela assistia o programa, que tem um programa, era às 11 horas da noite com o pastor Weber, acho que é o Weber. E esse programa, ela assistia para nós debatermos no dia cedo. Então eu tive que começar a aprender para responder a minha sogra. Então no primeiro ano que nós começamos aqui em junho, ela foi, em dezembro eu dei a oportunidade para ela e ela havia falado para mim que quando o pastor foi procurá-la, ele disse, olha, eu vim aqui porque Deus mandou e tal. Ela falou, eu já estou sabendo,
não é um dos meus filhos que vão para Jardim das Margaridas. Quem vai para Jardim das Margaridas é o meu genro. Deus já me avisou. Aí o pastor já falou, então não tem nada que falar mais. Ela falou assim, não, tem minha assinatura aqui. Então, a minha sogra, na realidade, para cumprir o legado, no caso do meu pai, a minha sogra que deu o aval. Eu tenho essa consciência. Então, minha sogra vai, no outro ano morre. Foi um impacto muito grande. Eu estava com um cunhado dos Estados Unidos aí, eu não dei conta de pregar, não dei conta de falar mais nada. E aí a nossa história começa e estamos aqui até hoje aí, graças a Deus. Pastor, o senhor já tem há muito tempo no ministério, como o senhor acabou de falar. Qual que o senhor vê assim, o empecilho, a dificuldade maior de um homem de Deus estar à frente do ministério? O senhor falou aqui um pouquinho sobre as pessoas que honram, as que não honram, mas assim, nesse mundo, em pleno século XXI, o senhor vê que também as igrejas estão um pouco perdendo a união, assim, independente de placa, os homens de Deus? Sim, porque nós chamamos, ontem eu estava na escola dominical falando isso, em cada momento que passa na vida da igreja, elas vêm com algumas ondas. Por exemplo, nós somos pentecostais, mas nos deram até o título de novos ou neopentecostais, porque o neopentecostal hoje ele acredita, nós acreditamos no azeite que passa, nós acreditamos em algo que é entregado para você, que é entregado para uma pessoa, nós fazemos campanha. Então já virou a onda do Pentecoste, de Atos 2, e foi passando pelos encontros, foi passando por agora, tem imersão, tem muitas coisas, conferências, e a igreja ela foi tirando aquele impacto que tinha, que a gente chegava, que a gente começava a conhecer, todo mundo queria falar em línguas, todo mundo queria abranger o ato de interpretação de línguas, e foi passando a onda, aí veio encontro, veio um monte de coisa. E isso tem gerado o conhecimento, porque a internet chegou, é excelente, por outro lado, é um pouco complicado. Então hoje a pessoa vê um áudio, um vídeo, ela vê alguma coisa e ela mesmo se fala assim, ela mesmo se diz, se sente no direito de dizer assim, não, isso é certo ou errado. Ela não tem aquela condição de chegar, quando chegava na igreja, e você tinha uma referência de pastor. Então hoje os pastores saíram um pouco da referência, como? Saíram do altar, do púlpito e vieram para as cadeiras. Quando você chegava na igreja, você olha para o pastor lá em cima e você fala assim, aquele é o pastor, aquele é isso. Hoje o pastor está virado e não está vendo nem quem está atrás. Aí aqui não, a gente sempre fala, não, o pastor tem que ser a referência. Então foram muitas ondas, né, que vieram, e no meu caso, quando eu entrei, eu já vim com alguma coisa de... Eu não tinha essa questão de percepção de orar por alguém e a pessoa realmente cair ou fazer algumas coisas. E nós, no culto de quinta-feira, eu comecei a orar pela pessoa que eu nunca tinha orado, nunca tinha desse jeito, e a pessoa, né, chegou a ficar possessa, e ali me assustou muito. Por quê? Porque eu não estava preparado para aquilo que eu imaginava. E nos dias de hoje a internet está trazendo de tudo, e os pastores estão sentindo essa dificuldade de falar para a igreja, e a igreja entender o que ele está falando. Porque as pessoas começam a debater, mas na internet o pastor fulano de tal não falou assim, o pastor fulano de tal. Então estão tirando aquela ousadia de muitos pastores. E os pastores hoje, como pastor, nós enfrentamos isso. Então eu leio, e para você ler, você tem que entender, você tem que saber, não é questão de interpretar, é estudar. Mas para muitas coisas que lá no passado aconteceram com a parte de Jesus Cristo, hoje muitos pastores têm deficiência em falar algo a mais para a igreja. Por quê? Ficaram muito presos no disse-me-disse, repetindo, sem entender o que é a palavra. E aí hoje nós estamos pagando o preço muito caro, porque alguns desenvolvem demais e outros não. E outros estão no meio disso aí. Então as igrejas hoje perdem muito, né, com essa questão de unidade com o povo, reunir o povo para realmente trabalhar como família. Interessante que dentro disso que o senhor está falando também, a gente vê assim, a facilidade que as pessoas saem da igreja. Sim. Ou magoada, ou algo que não foi dado oportunidade para ela. Nós estamos vivendo realmente assim, um momento da igreja complicado, como pessoas, como membro que passa, né? Ela está aqui hoje, amanhã ela já pode estar na igreja vizinha, em outro lugar, né? Sim. É porque existe uma característica de adoradores que
eu para entender o que é a palavra, eu tenho que ser um pastor, eu tenho que ser um diácono, eu tenho que ser um presbítero. Acabou aquela simplicidade que a pessoa entendia. Se eu estou sendo chamada, Deus vai me ver e o pastor vai me chamar. Hoje não. Hoje a pessoa, ela se intitula como um grande homem de Deus, um grande profeta, um grande pastor, um grande presbítero, um bispo, um apóstolo, tudo. E elas mesmo se dizem destacadas para fazer a obra. Aí chega em uma igreja, não bate, chega no outro, não bate. Hoje nós temos a maior complicação, hoje em todo o território nacional, e não só nacional, internacionalmente falando, nós temos um território de eu estou hoje aqui, eu vou para ali, eu vou para lá, até encontrar o lugar que realmente as pessoas acreditam em mim. Ela não entende que ela está fazendo um rodízio, e esse rodízio está mais atrapalhando ela do que ela imagina. Então, tem muitas pessoas se intitulando como pastor, reúne, quando dá um problema, não sabem cuidar da família, a família desidrata espiritualmente, vamos dizer assim, e aí vem aquelas complicações, não tem firmeza, porque ele quer chegar aqui, ele quer que eu ponha ele no altar, ele quer que eu torne ele um pastor, e não funciona desse jeito. E aí está todo mundo dentro desse problema, cada um inventando algumas outras coisas para trazer as pessoas, mas na realidade o rodízio de crente, no amor de muitos se esfriariam, a internet faz muito parte disso. Eu não vou precisar ir na igreja porque eu vou escutar, ou vou ouvir, ou vou ver o culto ao vivo. Só que a Bíblia que Jesus disse, olha, nós temos que ter essa amizade uns com os outros, essa confiabilidade de viver em unidade com os irmãos. Então, por isso que ele fala, qual o bom e qual o suave é que esses irmãos vivam dessa lealdade. Só que as pessoas hoje não querem saber disso. Elas querem saber assim, né, você vai vir para cá para a igreja, tal, beleza? O que é que o senhor tem para me oferecer? Parece uma troca. E a salvação não tem troca. A salvação é salvação e ninguém pode tirar isso das pessoas. Pastor, voltando um pouquinho dentro do seu testemunho, a gente abranger ali, como que foi que Deus preparou para o senhor a esposa, depois veio os filhos, para que o senhor pudesse estar assumindo esse ministério mesmo? Eu na realidade, quando nós chegamos em 86, eu era filho de pastor, era uma adolescente, minhas irmãs estavam nos jovens, e aí eu, como a falta muito do Nordeste era um pouco mais complicada, aqui em Goiás é muito bom, e aí eu ia em tudo. Eu fui me tornando jovem dentro da igreja. Uma das coisas que eu entendo que quando Deus faz, os meus irmãos, tudo eles fumaram, tudo eles beberam, todos eles fizeram umas doideiras aí, e eu já não dei conta de fumar e nem de beber. Então já fui mais um separado. Eu ia na época das eleições, eu ia naquele trio elétrico, tem uma época de trio elétrico, né? Aquela onda, aquele comício lá. E eu ficava ligado para ver os baianos tocarem. Então na minha mente já, e eu não imaginava que eu ia tocar. Mas meu pai era músico, né? E quando chegou a gente começou tudo. Então eu fui para os jovens, eu comecei a aprender. Os jovens não tinham tocador na época do bairro Popular. E eu comecei a tocar. Eu tinha 2 músicas que tocava. Eu falava, é só isso que eu sei, e vamos. E foi crescendo, e aí eu conheci a minha esposa, né? Ela do louvor, eu também do louvor, e começou a se encaixar, eu já estava começando a tocar, e nós fomos ser líderes de louvor aqui da igreja do Parque Bandeirante, que não tinha equipe de louvor, nós falamos com o pastor, e aí que começa. E um outro pastor, comprei um outro violão azul agora, para relembrar o que eu tinha um violão azul, e um dia o pastor Sandro Moretti disse assim, você hoje não vai tocar. Eu até fiquei meio, por que eu não vou tocar? Ele falou, vou te mostrar uma coisa, mas fique tranquilo, não é nada demais não. Deixou o pessoal tocar, eu fui. Aí ele chegou na hora e falou, não, agora vamos fazer um negócio que... Vem cá, Jonai, vem cá. E ele falou assim, se prepara. Quando eu falar, já você começa a tocar. Então foi uma das músicas, foi Jeová, eu teu cavaleiro, né, de Kleber Lucas. E eu comecei, só que eu mesmo não sabia. Quem está dentro, a gente fica perdido. E ele disse, agora vai. Quando eu comecei a tocar, eu não precisei chamar a igreja para ficar de pé. A igreja se levantou de uma vez, aí eu assustei. Ele falou assim, toca, porque eu vou te falar depois. Aí ele foi falando sobre essa questão do que eu tinha no violão, que a igreja entendia que aquilo que eu estava tocando, eu estava com um zelo. E aí eu fui começando o Ministério do Louvor, nós fomos começando, nós fomos para outro lugar.
com outro pastor, que esse pastor que ungiu a pastor Carlos Domingos. E aí eu comecei a trabalhar com a minha esposa. Nós éramos líderes do louvor, chegamos ao diaconato, nós chegamos a ser líderes dos casais no MEP, Ministério do Evangelho Pleno. Nós viemos para cá como diáconos e viemos aqui para o Jardim das Margaridas, no outro lado ali, onde é o outro pastor João Branco. E aí Deus foi nos capacitando, algumas coisas, foi chegando, muita gente foi chegando e nós tivemos que largar uma empresa que nós tínhamos, né? Eu tinha uma empresa logo ali em cima, empresa de caminhões, e não deu para fazer as duas, porque quem está na frente, assim, realmente eu era o presidente. O meu pastor Carlos Domingos, ele havia colocado como pastor aqui de uma congregação e viramos uma igreja. E o pastor, ele vai e passa por uma enfermidade, ele morre, né? E nós ficamos sós, porque começamos com a nossa igreja, éramos 4 igrejas, e de repente o pastor presidente, ele morre, e nós somos Ministério do Evangelho Pleno, Igreja dos Milagres. Quando o nosso pastor presidente morre, fica só a Igreja dos Milagres, mas nós somos Ministério do Evangelho Pleno. Também no meu caso eu fui líder do Copleb, e o Copleb dizia que para ser um líder como Copleb, nós temos que ser bispo para cuidar de pastores. Então, foi o ano passado o apóstolo Sinomar da Luz para os Povos, inclusive, faleceu, né? Nós colocamos fotos lá dele, ele veio aqui, nos ungiu. Hoje nós somos bispos, eu e minha esposa, e nós tomamos conta da igreja, eu tomo conta do Copleb com os outros pastores. Menos de um ano que nós dobramos as ovelhas da igreja, o pastor entendeu que nós tínhamos que chegar como presbíteros, fizemos tudo direitinho, fomos presbíteros, e depois nós dois também fomos, menos de um ano, já fomos colocados como pastores da igreja, Ministério do Evangelho Pleno. E essa veio minha esposa, tivemos nosso filho. Hoje nosso filho também criado dentro da igreja, com tudo certinho. Hoje é um baterista, é líder dos jovens também. E foi uma fusão que quando chegamos a começar essa igreja, nós começamos com 27 pessoas, depois passamos para 88, hoje somos 270 e muita gente em fazenda, muita gente aqui na cidade, e começamos também uma convicção dentro de um patamar que Deus tinha nos chamado. E quando acontece isso, meu pai, pastor da Igreja Brasil para Cristo, chegou à fusão de Igreja dos Milagres. Então, saímos da Igreja do Brasil para Cristo, saímos da Igreja de Deus no Brasil e viemos aqui, estamos aqui com a Igreja dos Milagres. E aí chegou ao ponto de completar 50 anos, uma reviravolta a mais, e Deus nos manda fazer algumas coisas e nós estamos aí na empleita. Então, tudo que vê essa convicção, todo pastor, ele por mais que ele seja com aquela vontade de querer algo a mais, sempre vai ter as pedrinhas, né? No encontro, pessoas que não entendem a sua vida, pessoas que não souberam a lidar com a situação. Por que você tem uma igreja desse tamanho? Nós aqui, Enéas, nós começamos do outro lado, com 3 anos, Deus disse que nos daria o lote e a igreja, nos daria condições. Então nós estávamos com 3 anos ali pastoreando, eu sempre ia com a igreja no monte, e foi um culto e Deus falou que nos daria. Então eu fui, né, entendi, no 3 anos já é um tempo bom demais para nós fazermos. E Deus interrompe a mensagem, eu calo, a igreja fica todo mundo olhando para mim. Eu falei, gente, é uma coisa de louco, não só Deus está falando que nos dará um lugar como próprio, porque o outro pastor, que era o nosso líder, a igreja era alugada. Não só nos dará como próprio lugar, e não vai demorar 3 anos, vai demorar menos de 1 ano. Aí a igreja aí já não teve mais pregação, já não teve mais nada, e foi só festa, e nós começamos aqui dia 5 de dezembro de 2009, e quando foi em agosto, o nosso mestre de obra faleceu aqui, a laje caiu na cabeça dele, veio matá-lo. E minha cabeça ficou muito complicada, né? Em dezembro faria 1 ano, iria fazer 1 ano. Então meu irmão, que trabalhava de funileiro,
disse, olha, eu vou largar isso aqui, eu vou terminar o que nosso amigo começou. E se Deus mandou, se Deus falou que é menos de um ano, a igreja vai ser inaugurada em menos de um ano. Então, quando foi dia 22 de novembro, a igreja estava sendo inaugurada. Então, nós tivemos a morte do mestre de obra, um rapaz que tinha vindo do mundão, e começamos a cuidar dele. Levei para lá na minha cidade, Picuí, foi a nossa despedida, né? Não sabia que era despedida. Ele falou, antes de eu morrer, eu quero ir no mar, eu quero ver o mar de novo. E surgiu para nós arrumar um lote, um lugar lá onde colocar as coisas com meu pai, de ferreiro, guardar tudo lá dentro. Eu falei, olha, eu não estou dormindo, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer isso. Então, falei, quanto você cobra, quanto que vem, nós temos que fazer isso em uma semana, ida e volta. E nós fomos lá, passamos em Maceió, nós não sabíamos que era despedida dele, brincamos com ele, fizemos um monte de brincadeiras, ele vai. E em agosto, né, nós tínhamos de junho e agosto, ele veio a óbito. Então foi uma complicação muito grande, mas Deus honrou, e por isso que eu falo, pode falar o que quiserem, mas o que Deus nos entregou, jamais poderei esquecer. Então eu tenho um legado, e esse legado eu não posso, né, eu pedi permissão a Deus, que se tivesse como eu colocar um pastor aqui, e ele ia receber minhas ordens, mas eu iria começar uma firma nova, e eu cuidaria da igreja assim, com alguém, né, responsável. E Deus falou assim, não, quando eu chamo, tem que ir até o final. Então você teve a chance de não querer, como você quis, como você falou sempre do legado do seu pai. E isso assim, a minha mente ela ficou meio complicada, porque ele falou assim, tudo que eu vou fazer na tua vida, você não vai precisar do que você imagina, eu vou te sustentar. E é isso que tem acontecido, né? Por mais que tenha muitas dificuldades aí, nossa igreja continua trazendo novas pessoas, que na minha mente, Enéas, eu não quero ficar em rodízio. Eu quero pessoas novas, porque as pessoas novas elas precisam entender que muitas coisas devem ser mudadas em nossas vidas. E eu preciso disso. E é o mais interessante, que quando Deus falou que ia fazer algumas coisas aqui, e para o pastor não é bom. Para o meu ego não é bom, para o meu dia a dia não é bom, porque Deus, a figueira vai balançar, mas deixa. Mas isso aí está renovando a aliança. Pastor, o senhor falando aqui, o senhor tem quantos anos de ministério, o senhor falou? Nós temos 14 anos, vamos para 15 anos. Dentro desses 14 anos, o senhor tem uma lembrança, assim, algo que marcou muito no ministério do senhor, tipo assim, ajudar uma família, ajudar alguém que realmente precisava, e o senhor teve plena certeza que Deus te chamou, te levantou para alcançar essa pessoa? Sim, eu sempre falo para minha esposa que de onde nós saímos, se nós estivéssemos lá até hoje, talvez nós não tínhamos conhecido tantas pessoas que já passaram, nós já conhecemos na igreja. E uma dessas famílias aí, hoje ele é o meu co-pastor, pastor Bruno. Ele tinha pensado em suicídio, e andava de moto, e ele ia se jogar debaixo de uma carreta. E alguém, que era amigo dele, falou assim, visita meu amigo, porque ele está muito estranho, não está dando nada certo. Até eu fui lá, tinha oficina, mas eu fui lá, estava com muita dívida na época, com muita preocupação. E eu cheguei lá e ele ficou olhando, achando meio estranho. Eu falei, olha, talvez eu não sou a melhor pessoa para estar aqui, talvez a minha condição não dá nem direito de reclamar da sua, mas se você quiser, se você deixar, eu posso te ajudar através do Espírito Santo. Vai conviver conosco e você poderá mudar de vida. E trouxemos ele para a igreja, cuidamos dele, se tornou diácono e se tornou um presbítero e chegou ao pastorado. Então, o resgate da parte dele foi muito, como muitos outros que tem aqui, né? Nós conhecemos pessoas que conheceram a minha esposa, nos conheceram, e nós hoje estamos juntos ainda. Então, o legado é que tem pessoas que vamos para 15 anos, mas tem pessoas que já estão há mais de 20 anos conosco. Isso aí é uma coisa que me chama a atenção. Os novatos que chegaram, que tiveram as suas vidas assim meio atribuladas em algumas coisas, hoje eles chegam e dizem, foi a melhor coisa de sair de uma cidade, ter vindo para cá
e Deus ter nos dado um pastor, um bispo como o senhor e a sua esposa. Então, assim, isso nos faz com que nós não venhamos nunca e jamais pensar ou querer desistir do que aconteceu para trás. Isso é a pura verdade. Então, são muitas coisas que nós resgatamos, famílias que até mesmo pastores não dariam a certeza de que iria acontecer. Então nós também trabalhamos com pastores nós estamos chegando neles e muitos dizem, como é que uma pessoa jovem igual a você, hoje eu estou com 50, mas eu vou terminar o mandato o ano que vem no Coplev, eu vou para 8 anos na diretoria do Coplev. Então quando eu cheguei, eu era o mais novo do Coplev. Então as pessoas mais velhas, experientes, nos deu esse legado dizendo, caramba, como que você pensa desse jeito, como que você raciocina? Eu falo assim, tudo vem daqui. E eu tenho pedido para Deus, me traga sempre essa ciência do entendimento e sabedoria. E a maior dificuldade que eu encontro hoje em falar isso para um pastor é que eles imaginam que tem que fazer muitas coisas para ter essa sabedoria e vem. Eu peço a Deus, chega aqui, ora aqui, faz algumas coisas, Deus me dá a ideia e eu costumo falar isso, tudo que Deus me fala, Enéas, eu planto. E tem que ser plantação de semente, você prepara a terra e Deus aqui tem a última palavra final. Então, eu só tenho que obedecer. A minha vida hoje, eu falo para minha esposa, eu só tenho que obedecer. Às vezes, não é fácil falar não para um membro. Não é fácil chegar no membro e falar assim, olha, eu tenho uma convicção que Deus me chamou, eu que estou na frente. Então, se foi Deus que me chamou, você tem que entender. Ou você entende do meu jeito, ou simplesmente você vai ficar ali no banco, ou realmente encontrar uma igreja que você tem essa condição aí. E não é fácil para o pastor falar isso, porque você sabe que tem pessoas que você tem aquela amizade que é de chegar mais do que irmãos, mas você tem que chegar ao ponto de falar assim, olha, desse jeito não, a confiabilidade foi na minha pessoa e não na sua, vamos conversar aqui para nós equilibrarmos. Mas a pessoa chega e diz, olha, não dá para nós andarmos juntos. Fala, Deus, mas e aí? Ele falou assim, fique na sua, fique quietinho, depois eu te mostrarei o porquê de pessoas às vezes nem andarem junto com você. Então para um pastor não é fácil ter esse entendimento de dizer, olha, a pessoa não vai, Deus, mas eu tenho confiança no camarada, a pessoa de dentro da minha casa é isso. Pois é isso, você tem que colocar aqui dentro da tua casa, aquilo que você tem prioridade sou eu, serei eu e nada mais. Então para o pastor ele leva um choque, mas no final das contas, quando você vai ver, você falou, Deus, o Senhor sempre tem razão, e isso é o que traz a liberdade de pensamento na vida de um pastor. Pastor, a gente falando aqui, conversando, a gente vai entrando na sua história, entendendo o que você já passou. Sim. E aonde Deus colocou você hoje. Eu gostaria que você direcionasse ali, falasse para as pessoas, porque tem muitas pessoas que vão ouvir esse testemunho e está passando por esse processo que você passou. O processo de chamado, o processo de estar sendo preparado para que Deus colocasse você tomando conta da igreja, igual você citou aqui, porque muitas pessoas pensam até em parar. Mas quando vê um testemunho desse e você ter a oportunidade de encorajar ela, isso é muito importante, né? A todos vocês que vão ouvir, se eu dissesse que para todos que foi processo fácil, não foi. Mas eu sempre tive que colocar isso na minha cabeça, eu sempre coloquei na minha cabeça. Toda prioridade, tudo que você coloca diante de Deus, o seu objetivo, você vai passar por processos. Eu fui na cidade de Picuí e até na cidade natal. E eles eram da Brasil para Cristo, era um aniversário do pagodão deles. E eu era para dar uma palavra, sabia que era uma palavra de 25 minutos, meia hora, para eles, a festa era deles. E de repente foi onde começou uma reviravolta muito grande, porque os meus familiares às vezes ainda ficava com o pé atrás, porque o jeito que nós saímos do Nordeste, a forma de meu pai pregar era bem mais simples, bem mais diferente, não tinha muito o que nós temos aí, como os pentecostais, os neopentecostais, de colocar a mão na cabeça das pessoas. Então, em Picuí, foi algo que estourou, porque eu fui orar e falei assim, olha, Deus mandou, desci do palco, Deus mandou orar aqui, eu vou orar. E tinha 20 pessoas que vieram orar, vieram para eu orar. E quando eu estava orando, meu irmão estava filmando, e ele sempre sabe que eu tomo água demais e naquele momento veio uma pessoa correndo no meio do povo, uma mocinha, e com espírito de suicídio.
E é onde eu falo para vocês, às vezes as pessoas nem imaginam o que Deus vai fazer na sua vida. As pessoas nem imaginam que você está sendo preparado para fazer coisas grandiosas. Então, a partir do momento que você fica resguardado, não pode fazer porque o que os outros vão pensar, você acaba tirando o processo do objetivo. E quando essa moça veio, eu parei, só coloquei a mão, em nome de Jesus, você para, ela caiu no paralelepípedo, né? Porque no Nordeste tem muito paralelepípedo, né? E aí eu fui para cima, orei, quando a moça voltou normal, ela tinha passado por uma ponte, queria se jogar da ponte. E ela ouviu, né, a música dos meninos, e foi nessa hora que eu já estava com a palavra, com o pessoal, e foi nessa hora que ela chegou e a coisa começou. Quando foi achando que ia orar por 20 pessoas, tudo se fechou perto de mim. E quando se fechou, eu falei para o pastor que estava perto de mim, me ajuda porque parece que está chegando mais gente, né? Ele não vai orando aqui porque eu não sou disso aqui, né? É com você agora, você começou agora, você tem que parar. Então uma irmã minha que estava comigo, que orava também, eu falei, então me ajuda aqui porque é muita gente. E as pessoas começaram que eu nunca tinha sentido daquele jeito, em tocar e tudo. Ou seja, veio um rapaz que muito furioso, brabo e querendo me avançar. E é onde eu falo, a questão quando Deus está com você, tem um fortalecimento que você nem imagina a força que você tem. Então esse rapaz chegou muito esquisito e eu falei para ele, e foi quando as coisas começaram a fluir de uma maneira diferente, porque eu falei para ele que há 15 dias atrás, eu estava aqui em Goiás, há 15 dias atrás, no meu dizer para ele, é que ele estava se escondendo e pediu um abraço ao pai, porque ele estava sabendo que ia morrer. E ele se escondeu, eu não sabia, era a polícia que estava atrás dele. Ele se escondeu num lugar e a polícia passou por ele e não viu. Mas ele sempre lembrava, meu pai, eu vou morrer sem pelo menos dar um abraço no meu pai. E naquele momento eu falei assim, hoje eu estou aqui para te dar um abraço. Então aquele moço que estava endemoniado, que estava tudo travado, ele começou a olhar para mim, começou a chorar, foi abrindo os braços, ele me agarrou de uma forma que ninguém conseguia, eu não sei se ele fez isso aqui na mão, e ninguém conseguia soltar. Então eu mandei todo mundo parar, e fui pela lógica, né, da sabedoria. Fui lá no rapaz, abracei o rapaz, eu beijei aquele rapaz, porque para o nordestino beijar um homem é uma coisa complicada, né? Os cabras são machos demais e as coisas complicam. Então nós abraçando aquele menino, e ele contou a história depois para mim, chorou. Então naquele dia, Nés, eu vi o que Deus tinha começado um mover na minha vida tão grande, que tirou daqui para voltar na minha terra, e foi um bafafá no outro dia, porque eles achavam que ia ter uma outra programação. E ali eu comecei a entender que quando Deus começa a boa obra, Ele termina. Então, a você que está passando por dificuldade, você que já pensou em desistir, porque eu também já pensei em desistir, mas quando Deus tem algo e Ele dá a liberdade de começar, Ele vai terminar. Então é essa lógica que eu tenho comigo. Eu nunca poderei jamais desistir, porque aquele que começou a obra em mim, na minha casa, na minha vida, ele vai terminar. Então você que está assistindo isso, por mais que você passe por dificuldade, por mais que você está passando pelo processo para chegar no seu objetivo, entenda que o diabo não vai querer deixar. Ele vai usar pessoas da sua casa, ele vai usar pessoas pertinho de você, ele vai usar pessoas que dizem que te ama, ele vai usar a vergonha, ele vai usar pessoas para falar um monte de asneira, mas coloca na tua cabeça, Deus está acima de tudo e sabe que você dará conta de passar por tudo isso aí. Então a minha palavra para você é, nunca desista, não desista. Tem coisas boas chegando, tem algo acontecendo no reino espiritual para você, para todos nós sermos alcançados. E é isso que faz toda a diferença na minha vida. E foi um grande reboliço, e de lá para cá eu decidi que eu não teria mais medo. De lá para cá eu decidi enfrentar e disse, Deus, aconteça o que acontecer. Se o Senhor deixou eu lançar a semente, se o Senhor escolheu, se o Senhor fez tudo isso aí, é porque tem algo novo para acontecer na minha vida. E eu posso dizer para você hoje, Enéas, se Deus me levar desses 50 anos, que eu já vou completar 51, você poderá um dia chegar lá, um funeral, no dia que tiver, e dizer assim, aqui morreu, faleceu, aqui foi encontrar com Cristo, um rapaz que foi realizado por completo. E eu não tenho dúvida disso. O dia que Deus me levar, eu sou um pastor com 50 anos, posso dizer, peito aberto, dizer, valeu a pena tudo que eu passei,
porque hoje Deus tem me sustentado, me dado uma vida melhor, muito, muito melhor do que eu imaginava. Então eu jamais poderei dizer para Ele que não dá, porque se Deus me chamar, a hora que eu me chamar, completei 50 anos, cinquentenário, eu sou feliz, estou feliz e continuarei feliz, eu, minha esposa, meu filho e toda a igreja, todos os pastores que a gente toma conta aí, nossos amigos, em nome de Jesus, somos felizes por tudo que Deus tem feito. Pastor, eu gostaria de fazer 3 perguntinhas antes de nós encerrar. Qual foi um dos maiores sonhos realizados do pastor Jonai já? Ter uma igreja e viajar. Qual é um dos maiores sonhos a ser realizado ainda do pastor Jonai? Tem algum sonho ainda? Ser uma igreja diferenciada em qualidade dentro do cristianismo. Pastor Jonai, espera que Deus volte, ainda o senhor esteja com vida, ou o senhor, como que o senhor vê isso? Eu estou preparado, que eu falo para a igreja, eu estou preparado para o arrebatamento e eu estou preparado para a primeira ressurreição. Eu tenho essa base comigo. Se eu não for arrebatado, na primeira ressurreição, eu estarei lá. Família, o que significa para você? Tudo. A família é a base de tudo. Sem família você não chega a lugar nenhum. Sem a minha esposa, sem meu filho, sem os meus irmãos, onde eu tive que aprender, sem a igreja, que é uma família, não tem. A família é a base de todo ser humano. Não estou falando questão de casamento, deixar de ser casado, não. Eu estou falando de família. Descendência da pessoa, descendência de um casal. Família é tudo que Deus proporciona em sua vida de melhor. O que significa para o senhor Igreja dos Milagres? Igreja dos Milagres é o padrão de um acontecimento que eu falo de um velho sacerdote, um velho profeta que foi o meu pai, e eu poder continuar, né, esse legado, e a Igreja dos Milagres me proporcionou tudo isso aí. Então sou um homem realizado e a Igreja dos Milagres fará parte do meu convívio para o resto da minha vida. Pastor, eu quero agradecer desde já a disponibilidade, o senhor está falando para várias pessoas que nós vamos estar colocando em rede social. Isso Sim. aí é para edificar pessoas mesmo, que a gente fez esse propósito. Eu falei com o pastor Jonai, ele se pôs pronto para fazer a gravação desse testemunho, e com certeza você que está aí do outro lado, você foi edificado, está sendo edificado, vai ter oportunidade de conhecer também o ministério do pastor Jonai, que fica aqui no bairro Margaridas, né? A igreja, né? No endereço, qual que é? Aqui é o bairro Jardim das Margaridas, a rua Serafim Luiz de Mendonça, com a avenida Garibaldo da Silveira Leão, 228. Os dias de culto são? Dia de culto para o público geral e a igreja na quinta-feira, geralmente no sábado, culto com os jovens e departamentos, e no domingo, escola bíblica da manhã, pela parte da manhã, e o nosso culto de celebração à noite. Pastor, então Deus já eu agradeço e quero deixar as palavras para o senhor, para que o senhor possa fechar com chave de ouro, encerrando aí esse breve testemunho e essas palavras sábias que o senhor trouxe para nós. Que Deus possa te abençoar, assim como você está fazendo esse excelente trabalho, vai ser algo sobrenatural, muito bom. Parabéns pela iniciativa, porque alguns pastores querem fazer tudo, a gente faz live, faz tudo, mas o bom é alguém realmente sentir essa confiança e de falar assim, eu quero que o Senhor represente isso aqui, faça isso aqui. Então a frase que eu tenho hoje na minha vida para a igreja, para todos os meus familiares, é que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família de uma forma toda especial. Aonde você for, seja abençoado, seja próspero, prosperidade em tudo da parte de Deus. E tudo o que for fazer, Deus abençoe sempre tudo que você estiver propondo no seu coração, para que haja o discernimento de que Deus nunca te abandonou e nunca te abandonará. Fique ciente disso. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Eu sou o Bispo Jonai da Igreja dos Milagres e será um prazer vocês poder fazer algo a mais para o reino de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que Deus nos abençoe.